Meu nome é Cássio Ricardo Soares, eu sou nascido em Campo Limpo Paulista. A minha família vem de Campinas, interior de São Paulo. As minhas melhores memórias de família eram os encontros no sítio da minha bisavó, onde todos os tios vinham com suas famílias, né, os primos, e nós podíamos ali ter momentos muito bacanas, né, no final de ano, no mês de dezembro, onde a gente se encontrava nesse espaço que tinha animais, plantas, né, um bosque bacana, e ali uma confraternização de família muito legal, muito gostoso. E também a gente tinha um futebol dos primos ali no final do ano, e uns agregados, né, uns amigos ali dos arredores desse sítio, onde a gente fazia uma partida de futebol. Ali era a nossa diversão. Futebol que também depois, ao longo do tempo, tivemos um primo que pôde jogar futebol para o mundo, né, no Japão, na Turquia, e ele saiu aqui da Ponte Preta, na cidade de Campinas, também passou por outros times aí do Brasil. E essas são as minhas melhores memórias. Meu nome é Claudinete Melo da Silva, nasci no Pernambuco e venho trazer as minhas lembranças que eu tenho dos meus avós. Nós íamos para a escola, eu e meus primos. Quando nós saíamos da escola, nós ia correndo para o sítio dos meus avós. Lá nós se reunia, nós brincava, nós cortava os pés da banana do meu avô, nós fazíamos uns escorregos, nós escorregava. Eu e minhas primas ia na roça, nós pegava as bonequinhas de milho, era a nossa brincadeira, eram as bonequinhas de milho. E depois nós íamos tomar banho, meu avô pedia para nós ir buscar água para nós tomar, nós errava a cacimba e caía no rio. Nós tomava banho de rio, depois nós voltava para casa. Era uma casa grande, lá na casa do meu avô, e a varanda enorme, sempre onde os dois gostavam de se sentar, ele em sua rede e minha avó na sua cadeira. Ele lendo sua Bíblia, como sempre, e nós sempre brigava para deitar na rede, quem era que ia deitar primeiro com ele, para passar a mão na sua carequinha. E minha avó sempre gostava que nós penteávamos os cabelos dela e fazia aquelas lindas tranças naqueles cabelos lindos, brancos, sempre fumando aquele belo cachimbo, que era cada tragada que ela dava. Então essas são as lembranças que eu tenho do meu Pernambuco, dos meus avós. São lembranças que eu sempre vou levar para o resto da minha vida. Meu nome é Ruth de Araújo Gomes, eu nasci em Jundiaí, mas me criei em Pernambuco. As memórias que eu tenho da minha infância era quando eu ia para o sítio dos meus avós, gostava muito da comida da minha avó. Também gostava de visitar a plantação de alface do meu avô com a minha prima. Gostava das noites de São João, que eu passava lá com eles, de frente à fogueira, assando milho, rindo, brincando. E dos banhos de rio que eu tomava com a minha prima. Da minha avó, do jeito que ela tratava a gente muito bem. Gostava de brincar com a gente também. E dos meus pais, né, que também gostava muito de ir lá. E da minha irmã, que ia muito com a gente também. Daí a gente fazia vários tipos de brincadeira. E essas minhas memórias que eu tenho da minha infância com a minha família. O meu nome é Edilson, nasci no Espírito Santo,
Mas quando eu tinha lá por volta dos 8 anos, meu pai nos levamos para Belém do Pará. E lá a gente morava em uma fazenda. Então minha vida foi andar de cavalo, né? Mexer com gado e tomar banho de rio. E uma lembrança que eu tenho do meu pai, né? Que todas as vezes, todas as tardes a gente ia pescar. E um certo dia, no meu anzol fisguei um peixe. Eu achei que era um peixe pequeno, né? Quando eu fui ver, era um peixe elétrico, aqueles peixes que dá choque. E quase que eu peguei nesse peixe, sem informação. E a lembrança também, nesse rio a gente tomava banho, né? Todas as tardes com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Era uma festa, né? Então a gente era muito feliz naquele lugar, né? Mas quando eu completei 18 anos, eu vim embora para Jundiaí, né? E demorei muito tempo para voltar lá, né? E quando eu retornei, já era bem diferente, né? Meus pais já não se encontravam mais, né? Aquele rio já não era mais o mesmo, estava bem mais seco, né? Aqueles meus amigos, muitos foram embora, outros faleceram e assim são as minhas lembranças, né? Que eu tenho lá do passado, né? Então essa é a minha história aí que eu tenho para contar. Meu nome é Lucínia Xavier Bianco, nasci em Califórnia, no estado do Paraná. E meu pai conseguiu arrumar um emprego em Jundiaí, no estado aqui de São Paulo, e ele trouxe eu e minhas 2 irmãs, Maria Aparecida e a minha outra irmã Angelina. Meu pai conseguiu construir uma casa aqui em Jundiaí, onde o quintal era enorme. Minha mãe não trabalhava e a gente tem essa memória muito alegre dentro da gente, porque a minha mãe cuidava da casa, roupa, dos nossos sapatos, e ela deixava nós 3 brincando no quintal. E ali a gente passava horas e horas brincando. Um certo dia apareceu um senhor, bateu no portão e disse se a gente queria comprar álbum de fotos. E a gente correu e avisou a minha mãe. E a minha mãe veio até nós, conversou com o homem e ela permitiu. E a gente saiu correndo, toda feliz, que seria a nossa primeira foto, mesmo sendo preta e branca. E a gente foi, se trocamos, tomamos aquele banho e colocamos uma roupa que na cabeça da minha mãe era muito especial, porque ela que costurava, ela fazia pra gente. E ali a gente se vestiu, colocamos o nosso sapatinho, ela penteou o nosso cabelo e a gente tirou foto. Aí esse dia para mim foi muito inesquecível, porque o vestido, nossos 3 vestidos eram quase iguais, feito pela mão da minha mãe, e ela fazia com aquele carinho dela, com aquele amor, para fazer a gente se sentir as princesas. É isso, a minha memória afetiva é essa. Meu nome é Reginaldo Pereira de Souza Maziero. Nasci na cidade de Jundiaí, São Paulo. E a minha história, que eu vou contar aqui hoje, né? É sobre também a minha mãe. Me lembro, no tempo que eu era pequeno, aos 5 até os 7 anos, que a gente ia buscar lenha no meio do mato, né? Pra gente poder queimar no fogão a lenha. Me lembro muito bem também de quando eu ia para a escola, que eu ficava sentado aqui naquele fogão de lenha e ela assava aquelas fatias de pão com manteiga para mim antes de eu ir para a escola. Minha vida foi essa. E aos 18 anos, passado, um dia eu estava indo procurar emprego e uma coincidência que eu passei em frente ao São Vicente. Minha mãe já estava doente com câncer e quando eu passei em frente eu vi minha irmã, um vizinho e meu pai. E de repente esse vizinho veio falar comigo e me disse que minha mãe tinha falecido. Aquela mãe que me amava, a minha mãe que ela me amava tanto e era tão guerreira que, apesar de eu ser um filho adotivo, né? Ela me amava mais do que as outras irmãs.
E toda vez que eu deito na cama e penso, né? Será que ela está no bom lugar? Eu creio que sim, porque sempre eu estou bem na vida. E é a minha história da minha mãe. É essa. Meu nome é Roseli Fátima da Silva Chagas. Eu nasci em Várzea Paulista. Minha família, meus pais são da Itália. Meu pai nasceu na Itália e minha mãe era mineira. Nós fomos uma família feliz. Mas o que eu mais conto hoje é a história da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito virtuosa. Ela tinha bons talentos. Ela fazia pão caseiro para vender, fazia doces, quindim e também era uma costureira de mão cheia. Ela fazia roupas, crochê, tricô. Inclusive, eu tenho um vestidinho aqui em minhas mãos, que foi a minha mãezinha que fez para a minha primeira filha. E daí a minha mãezinha era muito carinhosa, linda, e por isso eu amo até hoje ela. Mamãe, eu te amo. Meu nome é Geralda Ferreira da Silva, nasci em Pernambuco, em Águas Belas. Eu trago a memória dos meus avós. Meus avós, lá tinha um sítio que morava bastante famílias. Tinha várias famílias que moravam lá. E meu avô e minha avó nasceram nesse sítio e eles cresceram, se casaram e eles plantavam o seu próprio alimento, suas frutas. E o meu pai também se criou nesse mesmo sítio com a minha mãe. E eles também se casaram, plantavam seu próprio alimento. Os meus avós e meus pais, eles nunca moraram na cidade. Já eu e meus irmãos, a gente sempre quis morar na cidade. E com meus 9 anos, eu fui morar na cidade. Morei com uma família onde eu iniciei os meus estudos. E eu sempre gostei de morar na cidade. E eu só voltava no sítio para passear, comer dos frutos, andar de cavalo. E era um momento muito especiais. Meu nome é Isabel, vim de Jundiaí. Meus pais são do Paraná. E a lembrança que eu tenho para trazer hoje são da minha mãe, que fazia bolos pra gente comer de manhã. Eu brincava sempre de manhã com meus irmãos no quintal, de amarelinha, futebol, vôlei, sempre no quintal. E eu ia sempre para casa dos meus avós, visitar minha avó. Ela fazia uma comida maravilhosa, com tempero maravilhoso, que a gente sempre gostava de comer essa comida dela e tá indo visitar ela na casa dela. Era muito legal ir na casa da minha avó, que eu brincava com meus primos, jogar bola, brincar de pega-esconde. E eram essas brincadeiras, essa lembrança que eu tenho hoje. Meu nome é Rosana de Lima Vieira, sou de Jundiaí, São Paulo. Tenho a família imigrantes italianos, fui criada pelos meus avós maternos e com eles tive uma educação plena, muita vontade de estudar, de ver a situação da minha avó, né? Uma mulher analfabeta que não assinava nem o próprio nome. Uma casa que tinha bastante pessoas, porque meu avô veio de 2 casamentos, então minha avó cuidava dos filhos do casamento anterior também. Tinha um tio que ele fez uma parte assim na minha infância muito grande. Apesar do problema de saúde, a esquizofrenia dele, ele era aquela pessoa que me apoiava, que falava para mim, não, você tem que estudar. Então ele me ensinava a ler, escrever, fazer contas, mesmo não indo na escola, porque eu era muito nova.
E ao ir para a escola, eu ficava feliz da vida. Eu falava para ele, é o meu sonho, é estudar e ensinar a minha avó a assinar o nome dela nos documentos. Então eu tive uma infância plena com eles, tive uma boa educação, sou o que sou por eles, e hoje voltei a estudar e dedico esse estudo a eles hoje. Remete à minha infância. Me chamo Natália Ferreira de Moraes Silva, nasci em Guarulhos, moro em Jundiaí desde 2013, minha mãe é de Pernambuco, o meu pai é do Piauí e hoje eu quero lembrar a história do meu saudoso avô. Se chama Firmino e o que eu me lembro dele, essa é a imagem que mais gravou a minha história. O meu avô não media esforço para estar conosco. Ele sempre dava um jeitinho de agradar cada neto. Lá no sítio onde ele morava, tinha uma vendinha, só que andava 12 quilômetros. E ele sempre pegava 2 netos e eu sempre ia junto, porque eu chorava. E aí ele me levava. Então a gente andava 12 quilômetros para ele comprar uma bolacha para cada neto. E essa história é a que mais gravou, porque quando ele chegava, a alegria dos netos era total. E hoje ele não se encontra mais, a minha avó ainda se encontra viva e tem ele como um grande herói. Então essa é a história da minha família e do meu avô. Meu nome é Kimberly Stephanie da Silva Reis, nasci em Jundiaí, minha mãe também nasceu em Jundiaí e meu pai nasceu no Piauí. Eu queria contar uma história que marcou minha infância quando eu era pequena. Foi quando minha mãe viajou para a terra do meu pai, só que eles tiveram uma briga e aí ela teve que voltar para Jundiaí. E nisso ela não tinha nada, ela não tinha onde ficar, não tinha onde morar, e ela vendeu o cabelo dela, que era muito grande, para poder conseguir dinheiro para poder começar a vida. Isso é o que marcou mais a minha infância, ver o esforço dela e a luta dela, né? Uma mulher guerreira, procurando o melhor para dar para os filhos, né? E foi o que marcou a minha história. Olá, meu nome é Alexandra Elias, sou natural de Bragança Paulista, meus pais também são natural de Bragança. Então, eu quero contar uma história do meu avô. Então, meu avô morava numa casa e quando a gente chegava, a gente sempre encontrava ele sentadinho na escada. E sempre que a gente chegava, a gente pedia a bênção para ele. E a gente via que ele ficava contente com a nossa chegada. E sempre ele tinha uma balinha reservada para dar para nós. E a gente ficava contente, a gente ficava ali junto com ele. Aí ele começava a contar a história. Então, teve uma vez que ele contou a história para nós do sítio, que eles faziam as plantações no sítio e aí vinha os passarinhos para comerem. Aí ele teve a ideia de falar para a vovó fazer um espantalho para ver se assustava os passarinhos a não virem mais. Então aí a vovó pegou uma roupa do vovô, cortou, preparou tudo e fez o espantalho e levou para o sítio. E aí os passarinhos vinham e aí ficavam assustados. Só que teve um que era esperto. Ele veio e sentou no ombro do espantalho. E aí ele viu que não aconteceu nada. Daí ele começou, avisou os outros pessoal e voltaram, começaram a comer toda a plantação do vovô. Aí a única maneira que o vovô achou para espantar os pássaros foi jogando água. Aí cada um pegava um balde e espantava os pássaros com água. E foi dessa forma, e a gente ria com isso, porque os passarinhos eles foram mais espertos, porque os espantalhos não faziam nada. Simplesmente eles vinham, comiam tudo e iam embora. E assim, aqui termina a minha história. Meu nome é Adilson Emiliano de Souza, nasci no Paraná. Meus pais nasceram na Bahia, meus avós. E meu avô sempre foi agricultor, aí veio aqui para São Paulo e foi morar em Jarinu. Então, com 11 anos, a gente foi trabalhar na roça, ali no Campos Aleixo, plantar morango do mazieiro. Então, lembrança do meu avô é que a gente estava colhendo morango e nessa colheita de morango tinha minha irmã, meu tio, eu tinha 11 anos, e aí a gente começava uma guerrinha de morango, jogar morango um no outro, nele,
E aí virava aquela brincadeira, um corria atrás do outro, e então é uma lembrança muito boa. E eu cresci com esse trabalho, trabalhei muito na roça e ajudando a minha família. Meu nome é Jurandir Adão Leanos. Os meus pais nasceram em Bauru e vieram para Jundiaí, né? E eu nasci em Jundiaí e resido até hoje em Jundiaí. E o que eu vou falar é sobre os meus avós. Meus avós, nessa época de festa junina, eles reuniam todo mundo, né, da família, todos. Aí faziam todos. Meu avô ficava socando paçoquinha no pilão, fazendo quentão do lado, e por aí ia até começar o terço. Aí o terço ia, rezávamos, tal. Aí depois ele distribuía os fogos. E no fim do terço, hasteávamos o mastro com as 3 bandeiras, São Pedro, Santo Antônio e São João. E todo mundo saía correndo para socar o pau do mastro. Porque diziam os mais velhos que quanto mais se socava, mais vivia tempo de vida. E no fim era só música, foguetório e aquela festança dentro, até a madrugada. Eu chamo Francine da Silva Araújo, tenho 25 anos, moro em Jundiaí. Minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, foi criada em Jundiaí. Meu pai veio da Bahia para Jundiaí e minha história lembrante, né, entre minha avó assim, e a família, foi que a única neta morena que ela teve, né, que sou eu, a única menina negra mesmo da família sou eu. Aí ela gostava de brincar, gostava de dar brinquedo, bala. E sempre ela chamava meus irmãos, né? Que meus irmãos um pouquinho mais clarinha e eu sou a única morena e negra da família, né? E a mais segura da família, a mais elogiada porque é morena, né? Negra, né? Que se fala. E essa daí é a minha lembrança com minha avó. Eu gostava muito dela, não tenho muitas lembranças mais, porque ela foi pro céu, né? Hoje. E eu tenho minha mãe como exemplo, né? Que hoje me dá um exemplo de mãe que eu sou com meus filhos, um exemplo de mãe que ela me deu, né? E eu cresci através da minha mãe, do meu pai. Meu nome é Maria Carolina de Paula, nasci em Jundiaí, minha mãe é natural de Jundiaí. Minha avó, a família dela veio da Itália quando ela era pequena, ela nasceu em Descalvado e veio para Jundiaí após o casamento, trabalhou aqui na empresa Argos. Minha mãe é a caçula de 10 filhos, somos uma família enorme. Minha família é cheia de primos. Nós sempre passávamos os almoços de domingo na casa dos meus avós, festas. Nós gostávamos muito de jogos. A gente jogava dominó, a gente jogava baralho, a gente jogava bingo. E isso foi tão marcante, foi tão feliz em toda a nossa vida que mesmo hoje não tendo mais os meus avós, todos nós se reunimos para jogar até hoje. Olá, meu nome é Amanda do Nascimento. Nasci em Iturama, Minas Gerais. Meus pais, quanto mãe quanto pai, também são de Minas Gerais, Iturama. Eu tenho uma recordação de quando eu tinha 5 anos de idade. Nós morávamos numa fazenda. Meu pai e minha mãe eram caseiros. E o patrão deles falou que ia me dar um presente do Dia das Crianças. E me perguntou o que eu queria. E eu falei que eu queria uma bicicleta. Não sou boba, né? E aconteceu um incidente antes do Dia das Crianças. E ele acabou falecendo. E eu chorava muito, 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 muito. Aí minha mãe falou, não precisa chorar muito, ele tá morando com Deusinho, ele está bem agora. Aí eu disse pra ela, não mãe, não estou chorando porque ele morreu, é porque eu não vou ganhar mais a bicicleta. Aí tudo bem, passando alguns dias eu fiquei doente por causa da bendita bicicleta. Aí minha mãe falou pro meu tio, que é irmão dela, e ele fez uma bicicleta pra mim, de madeira. E pintou de preto e eu fiquei muito, muito feliz com essa bicicleta. Só que eu pedalava e não saía do lugar, porque a bicicleta era fixa no lugar. Essa é uma lembrança que eu tenho de quando eu era criança.
Meu nome é Érica da Silva Jacob Duarte, sou nascida aqui no estado de Itu, São Paulo. Eu vim morar pequena aqui na cidade de Várzea Paulista com meus pais e a gente morava na casa do fundo, dos meus avós. E eu vivia muito na casa da minha avó materna, ela chama Dona Ana, e ela me ensinava a fazer muitas coisas e eu adorava passar o meu tempo com ela. Ela me ensinava a fazer comida, fazer bolo, para tomar aquele cafezinho gostoso da tarde. A gente moía café no moedor. E nas horas vagas também, o meu avô levava eu para ajudar ele a cuidar dos seus cavalos, que ele cuidava de cavalos, né? E ele tinha 2 cavalos que ele apelidou de nome de um de diamante e outro de estrela, pois os 2 tinham uma mancha branca no meio da testa, que era bem parecido com uma estrela. E ali a gente andava de charrete para todo lado. E eu, meu avô e a minha avó. E essa é a lembrança que eu tenho quando eu era criança, dos meus avós. Meu nome é Vanete de Jesus Bertoli. Eu nasci em Campanário, Minas Gerais. Meus pais também, só que em Itamacuri. Vivi lá em Minas até meus 4 anos. E as lembranças que eu tenho de lá é de, não sei porquê, mas é de comida, né? Porque eu logo cedo levantava e já ia pro curral, né? Uma caneca com farinha de milho e para tomar o leite já quentinho, né? Saído que meu pai tirava da vaca. E também dos biscoitos de polvilho que a minha mãe assava naqueles fornos de barro, né? E a minha infância foi assim, meio agitada, sabe? Tinha muitos primos ali e a gente brincava, né? E aprontava todas, né? E uma vez eu lembro que a gente saiu pro pasto para pegar manga e jogando um pedaço de bambu na manga, esse bambu caiu na minha cabeça. Aí fez um corte, né, profundo. E lá vai a gente, né, lavar no riozinho que tinha, né, pra minha mãe não descobrir. Mas não adiantou muito, porque a gente cheguei lá toda molhada, né, e com a cabeça já ensanguentando. Mas mesmo assim, sabe, não brigou, só limpou, né, e não teve, assim, muito problema, né, porque criança é assim mesmo, só apronta, né. E essa, professora, é a minha história de infância. Meu nome é César Leones Pereira, sou de Jundiaí. Meu pai era do estado da Bahia, minha mãe é do interior de São Paulo. E a lembrança que eu tenho da minha infância é da minha mãe acordando cedo para fazer a marmita do meu pai, né, de estar fazendo café para ele trabalhar. E lembro também do tempo que ela ligava o rádio, né, para ouvir, né? A gente ouvia sempre o Zé Bete, né, falando que as horas de 10 em 10 segundos lá, né? E essa é a minha recordação que eu tenho do tempo de criança, né? Uma recordação muito, muito legal dos meus pais. Meu nome é Jeane Correia da Silva. Eu nasci numa cidade chamada Pedras, que fica em Pernambuco. Meus pais também são pernambucanos, chamam Antônio e Severina. A memória de infância que eu tenho, antes de ir para a escola, a minha mãe tinha o costume de ensinar a gente a escrever o nome em casa. Aí ela começava ensinando as letras, né? E se a gente errasse uma letra, lá em Pernambuco fala cascudo. Ela dava um cascudo na cabeça da gente, né? Então, assim, antes de ir para a escola, ela ensinava a gente em casa. E eu já fui para a escola quando eu tinha 9 anos de idade. Aí quando eu cheguei na escola, eu já sabia o alfabeto e sabia escrever o meu nome. Então, a minha memória de infância é essa. Meu nome é Viviane Aparecida da Rocha, tenho 37 anos, meu pai e minha mãe, um nasceu em Minas, o outro nasceu no Paraná. A lembrança que eu tenho é da minha avózinha,
das novelas das 9, e esse ano veio forte por causa da novela Pantanal. E quando eu vi a abertura da novela, foi emocionante, porque eu lembrei dela. E ainda é, porque eu tenho ela muito forte na minha vida, porque ela foi meu porto seguro, e ainda é, de onde ela estiver. Eu sempre oro por ela e tenho certeza que ela estará olhando por mim sempre. E é isso, é minha vozinha, meu porto seguro sempre. E esse anelzinho eu tirei no hospital quando ela estava indo embora. A única lembrança que eu tenho dela, de quando ela foi embora, este anel. Essa é minha filha Maísa, aqui ela tinha 3 aninhos com a minha avó. Minha avó praticamente criou ela para mim, que eu tanto tinha que trabalhar. E ela foi meu porto seguro e sempre vai ser. Meu nome é Denise Cristina da Silva, eu sou natural de Jundiaí. O meu pai, ele é do interior de São Paulo, numa cidade chamada Duartina, e a minha mãe é de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A lembrança que eu tenho é que é só por parte de pai, porque minha mãe não tem família, né? O meu tio, ele era técnico de um time de futebol, e sempre que eles iam treinar, o meu tio levava a gente, eu, meus primos, e a gente ficava brincando perto do campo. E perto desse campo tinha um brejo, né? E tinha umas plantas no brejo, e eu achei assim bem bonitinha, porque tinha pontinha assim, meio peludinha, né? Aí voltando, eu levei essa planta para minha avó e eu falei para ela: olha, vó, que legal, que bonitinho. Aí ela falou assim: você sabe como é que chama essa planta? Aí eu falei: não, ela chama taboa. Aí eu continuei brincando e tal. Aí eu sempre voltava, falava pra minha avó: vó, como é que chama? Ela falou assim: olha, eu vou falar uma coisa para você não esquecer mais. Quando você coloca uma roupa, você se olha no espelho e você pergunta o quê? Ah, essa roupa tá boa? Aí nunca mais eu esqueci o nome dessa planta. E é uma coisa que eu guardo comigo, uma lembrança da minha avó. A minha avó, ela é viva até hoje. Ela é quase centenária. O nome dela é Clemência Rocha da Silva e ela é uma guerreira. Meu nome é Rosimeire Francisco. Sou de São José do Rio Preto. Os meus pais também. E a lembrança que eu tenho da minha infância era no tempo que a gente morava no fundo da casa da minha tia. O meu pai trabalhava fora da cidade, então ele vinha para casa de cada 3 meses. E a minha mãe também trabalhava, e a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente ficava na casa da minha tia. E era muito divertido, e não era só o ficar de semana. No final de semana, a gente ia pescar. E a pesca era a minha diversão preferida. Eu adorava pescar. Então a minha infância foi muito mais passada com os meus tios do que com os meus pais. Apesar de que quando eles estavam com a gente, eles estavam com a gente de verdade. Essa é a minha lembrança de infância. Meu nome é Maria do Carmo Gonçalves Neto de Oliveira. Eu nasci em Guariba, interior de São Paulo. Mas vim para Jundiaí muito cedo. E assim, meu pai viajava muito, caminhoneiro. A lembrança que eu tenho da minha infância era... A gente estava sempre... Ele viajava muito, porém quando ele voltava para casa era uma festa, né? 12 filhos, sempre muito longe, distante, mas toda vez que ele voltava para casa era sempre uma festa. E tem uma brincadeira que ele fazia, na verdade, com a gente, que era, ele levava a gente num morro muito alto, que hoje é o Maxi Shopping, naquele tempo era um morro, e a gente, para escorregar lá, a gente apanhava depois da minha mãe, porque era perigoso, né, muito perigoso, mas meu pai levava a gente para fazer essas coisas, esse tipo de aventura, e só deixou lembranças boas, né, e essa é a minha história. Olá, tudo bem? Meu nome é Djalma Benedito dos Santos, sou filho de Benedito dos Santos e Filomena Dias dos Santos, e os meus pais, né, vieram do interior de São Paulo, né, e eles já filhos de escravos, assim, aquele movimento escravagista, eles
trabalhando em fazenda, submetendo-se ao jugo de fazendeiro, uma coisa irrisória que mantinha eles ali, mal dava para se alimentar. Meus pais até contavam que tiveram que fugir de uma fazenda lá, saindo pela parte do fundo, né? Atravessando o rio com a trouxinha na cabeça. E assim foi a vida deles, e os filhos foram nascendo e eles vivendo dentro daquela circunstância que era exposta. Vieram para Jundiaí, né? E aqui em Jundiaí foram morar na periferia, porque era tudo muito difícil. Jundiaí é uma cidade provinciana e eles criando os filhos ali, né, nos arrebaldes da cidade, assim foi. Os filhos foram crescendo, né? Muitos filhos tiveram, que foram 9. Aconteceu muitas coisas nas nossas vidas que vieram de encontro às nossas situações, ficou tudo mais difícil as coisas. A minha mãe, uma lutadora, ela sendo analfabeta, né? Mas sempre incentivava os filhos a ir para a escola, para aprender a ler, escrever, fazer as coisas direito. E isso criou a estrutura da nossa família, né? A gente cresceu com uma boa estrutura psicológica, né? Uma maneira boa de se viver e conviver, ainda que as situações eram adversas, porque a gente veio correndo pelo lado de fora, né? Todo esse racismo estrutural, né? Que a gente foi vivendo com ele e convivendo, essa discriminação, mas mesmo assim a gente cresceu e demos boas pessoas. Eu devo muito aos meus pais por causa da situação que eles encontraram pela frente e as poucas possibilidades que eles tinham, né? E mesmo assim, a gente viveu aquela situação, a gente foi para a escola, aprendeu algumas coisas e assim foi a nossa vida. A minha mãe faleceu com 98 anos e eu fui no velório dela e ali eu pude constatar a grandiosa pessoa que ela foi, né? Colocou valores essenciais na nossa vida. Isso foi muito bom. E eu procuro, na minha vivência aqui na Terra, passar para as outras pessoas essas coisas essenciais, né? O valor que o ser humano tem. Muitas são as situações que nós passamos, todas de necessidade mesmo, mas a gente conseguiu vencê-la. Depois veio o meu casamento, né? E aí vieram 3 filhos do meu casamento, né? Com a minha esposa. E ela também, eu tive a sorte de ter uma pessoa guerreira, né? Uma pessoa cheia de força para me ajudar. E isso refletiu na educação dos filhos, que a gente não teve toda aquela mordomia. Mas os filhos, eles conversam com a gente e na conversa deles a gente percebe que eles têm coisas muito valorosas dentro deles, né? E eu me sinto uma pessoa muito orgulhosa pela família que Deus me deu e por tudo que nós conseguimos nessa vida. Meu nome é Gilberto Almeida de São Pedro, eu sou baiano, da cidade de Maracás, no interior da Bahia. Eu vou falar um pouco da minha infância. No interior da Bahia, lá não tinha muito o que brincar. Seria carrinho de rolimã, roda de ferro, alguns pedaços de osso que a gente dizia que tinha fazenda. E a gente fazia muita estripulia. Meu pai, minha mãe deixavam a gente perto, caçar de estilingue, enfim. Mas eu era muito arteiro e eu tinha alguém para me proteger, que era o meu avô. E quando eu aprontava as minhas, eu corria para a casa do meu avô, que sabia que lá ninguém tocava em mim. Mas uma arte que eu fiz é que minha mãe, a gente chama de manhinha, ela conversou com o painho lá e falou que ia matar uma galinha, né? Mas só que ela não falou que queria matar a galinha para o almoço, mas não falou nada disso. Eu entendi que para mim era na hora do almoço. Eu saí, fui até o quintal é grande, tinha dividido em 3 partes, que era a poedeira, a chocadeira e a galinha que ia para o abate. Que a gente matava as galinhas com vara, batia no pescoço para me ver ela tombar. Enfim, eu peguei lá e falou que era 3, só que era para o outro dia. Eu cheguei antes do almoço, matei as galinhas
Cheguei lá na cozinha e falei, mãe, eu já adiantei o seu lado, matei as 3 galinhas. Ela começou a brigar comigo e correu atrás de mim. Eu peguei e fui para casa do meu avô. Ele perguntou o que eu tinha aprontado, que ele já estava acostumado a aprontar as minhas. Então é esse tipo de infância que eu tive. Manhã ficou brava comigo. É a infância que assim que eu queria ajudar, no fim eu fiz tudo errado, que a galinha é para matar à tarde, não de manhã. Entendeu? Então é uma infância muito gostosa que a gente teve no interior da Bahia, é tudo natural, ia no meio do mato, brincava era uma brincadeira totalmente diferente da cidade, se escondia no meio do mato, é tudo natural. Então quando eu vim para cá foi muito difícil me adaptar na cidade grande, certo? Obrigado a todos. Bom, meu nome é Elizabeth Aparecida dos Santos Rodrigues, sou de Jundiaí, meus pais também são de Jundiaí. Uma lembrança que eu tenho da minha infância é quando eu ajudava a minha mãe a fazer pamonhas. Pra gente mesmo em casa. Aí a gente cortava tudo, fazia as capinhas e tal. E à noite ela punhava tudo para o cozimento. Enquanto não ficava pronta, das duas que ela gostava mais, que era de queijo e a normal, a gente não ia dormir. Então terminava de fazer tudo e depois comia para ir dormir ainda. E outra lembrança também é de quando a gente brincava na rua. Eu até adorava brincar de carrinho de rolemã com a molecada, vôlei, gostava muito. E depois, a gente fica adulta, a gente já, gosta mais ainda quando tá se preparando para o casamento. Que eu queria sempre casar de noiva e graças a Deus consegui. Mas foi tudo ótimo até o momento. Graças a Deus. Meu nome é Geralda Alves dos Santos. Eu nasci em um município no Vale Jequitinhonha, de Minas Gerais. É uma região muito distante, onde a gente passava, não tinha nenhum conforto, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, nada. Mas eu tive uma infância muito feliz, de uma família numerosa. Somos 12 irmãos. Meu pai, quando tinha 6 filhos, ele ficou viúvo e casou com a minha mãe e teve mais 6 filhos. E a gente crescemos todos unidos, Meus pais trabalhavam de sol a sol para não deixar faltar nada pra gente. Minha mãe cultivava hortas maravilhosas. E os filhos também, desde que começava a crescer, já começava a ajudar também nos afazeres, da horta, da casa. Mas uma história que, assim, eu sempre conto para todas as pessoas, até porque quando me perguntam qual é o segredo de seu pai ter criado 12 filhos de mães diferentes, serem tão unidos, é porque meu pai, ele não abria mão de reunir a família todas as noites em volta do fogão a lenha para rezar o terço. Para ele era uma ação de graça por todas as graças alcançadas. Pra gente, nem tanto. Pra gente era sacrifício, era cochilo, era sono, era o terço que ele levava no nosso rosto para acordar, para despertar. Enquanto não terminava a última Ave Maria, ninguém podia se retirar. Naquela época a gente não entendia, achava que era meio que obrigatório. Mas hoje, vendo, eu só tenho a agradecer pela forma que eu fui criada e tenho muito, muito orgulho das minhas origens. Oi, eu sou a Ellen Cristina Ramos, nasci em Jundiaí. Meus pais são daqui de Jundiaí também. Uma lembrança que eu tenho de infância é que quando o meu avô tinha um quarto fechado, eu quebrei o cadeado e abri, e nisso ele ficou muito furioso comigo. E é isso. E também uma lembrança de quando o meu avô tinha muitos discos e nisso ele não deixia ninguém mexer. E eu era muito terrível, e eu era muito curiosa, e tudo que eu tinha tudo vontade de mexer. Aí, nisso, ele brigava muito comigo, tá mexendo nas coisas dele. Eu fugia, saia correndo, se escondia. Que não brincava, Era aquele que sério.
aquele que não conversava, né? Meu nome é Gilson Dantas, nacionalidade brasileira, naturalidade sergipana, nasci nos anos 80. As lembranças que eu tenho da minha infância é campo de futebol, quase todo dia, bolinha de gude com os amigos. Frequentava muito rios que tinha no estado de Sergipe. Vim para São Paulo em 2009. E assim, tenho muita saudade, né, do local onde eu nasci, porque lá que se encontra a minha infância, as minhas melhores lembranças e memórias que guardo comigo. Meu sonho é um dia voltar para lá e resgatar a minha velha infância que ficou lá. Lembrança dos meus pais sempre cuidadosos conosco, sempre presente nas nossas vidas. Há algum tempo fui criado sim, sem pai, como toda a história de toda a mulher brasileira que cria seus filhos através de uma determinada idade. Mas foi boa minha infância, agradeço a Deus pela minha infância, foi divertida, foi alegre, foi contente. Não me arrependo de nada. E daí eu ia frequentar os rios que tinha lá, cachoeira, com alguns amigos e amigas. O que lembra muito a minha mãe é a culinária. Ela fazia uns pratos especiais para nós, tipo feijoada, que eu não conhecia antes, bolo de milho, tapioca, essas comidas típicas do Nordeste. Minha mãe sempre foi cuidadosa conosco, éramos em 5 irmãos, todos trabalhadores, todos honestos, ninguém teve trabalho na família, e a nossa família é motivo de muito orgulho para mim. Meu nome é Zilda Souza de Berardo, eu nasci na cidade de Cabreúva, no bairro do Bananal, em 1966. E o que me recorda assim, da minha infância, da minha história, né, dos meus ancestrais, é da minha avó materna. Ela era um pouco curandeira, um pouco benzedeira e parteira. Minha avó, o nome dela era Josefa Maria da Conceição, e ela faleceu com 96 anos. E aí, ela que, se falava que ela que pegava as crianças, né, do bairro, de todo mundo. E na noite de 1º de novembro, minha mãe entrou em trabalho de parto, e lá vai meu pai buscar minha avó para fazer o meu parto. E isso é uns 5, 6 quilômetros a pé. Então meu pai foi correndo buscar minha avó, e lá veio minha avó, né, voltando correndo, e quando ela chegou eu já tinha nascido. Então minha avó só cortou, né, o meu cordão umbilical, e essa lembrança bem gostosa que eu tenho dela, minha mãe contava, minha avó contava, então essa lembrança que eu tenho bem forte da minha infância.